A verdade é uma terra sem caminhos e não há ninguém para guiá-lo. Você precisa voltar a pensar por si mesmo. Recentemente eu assisti ao filme Krishnamurti, A Revolução do Silêncio, e achei muito impactante e comovente a mensagem que esse grande contribuinte do serviço ao próximo trouxe para nós. Inclusive, foi uma mensagem que reforçou ensinamentos de Jesus em mim, que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Primeiro vamos conversar um pouquinho da história do Krishnamurti para vocês conhecerem ele melhor, caso vocês ainda não conheçam. Ele assumiu o posto de líder da organização da Ordem da Estrela do Oriente logo em 1911, no ano de sua fundação, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, e ele liderou essa ordem por 18 anos, até que tudo mudou profundamente, trazendo à tona a grandeza desse personagem histórico. Aqui tem uma imagem do dia que ele fez o discurso de dissolução da Ordem da Estrela. Tudo começou quando Charles Webster conheceu o jovem Krishnamurti nas praias de Adyar, na Índia, e afirmou que ele possuía uma manifestação íntegra e sem egoísmo, sendo a consciência perfeita para encarnar o tão esperado Messias. A Ordem da Estrela foi criada com a esperança de que havia chegado o novo Messias. Então, desde o princípio, o intuito da organização foi preparar o mundo e reunir pessoas para a chegada desse novo instrutor espiritual mundial. N. Besant fundou a Ordem da Estrela do Oriente em 1911 e o nome da organização fazia menção direta à Estrela de Belém, para simbolizar o anúncio de uma nova manifestação de Cristo no mundo. Segundo a ordem, o papel de Krishnamurti era guiar a humanidade para uma nova etapa de evolução espiritual, de modo a atuar como uma manifestação física do divino aqui na Terra. E 1929 foi o ano da grande mudança. Ele dissolveu essa organização, denominada a Ordem da Estrela do Oriente, e declarou que a verdade é uma terra sem caminho e não pode ser alcançada através de seitas, religiões, mestres ou gurus. No link que eu vou deixar aqui abaixo tem o discurso completo que ele fez, que é incrível. Eu fui ler alguns trechos aqui para vocês terem uma dimensão da grandeza desse homem. E na época da dissolução, a ordem tinha cerca de 45 mil membros espalhados ao redor do mundo, e todo o dinheiro acumulado, terras e propriedades doadas pelos seguidores ao redor do mundo foram devolvidos por Jiddu Krishnamurti. Ele não queria seguidores, posses ou dinheiro, ele queria apenas a verdade. E sua única preocupação era libertar o homem de forma absoluta e incondicional. Agora eu vou ler alguns trechos muito marcantes e comoventes do discurso que Jiddu Krishnamurti deu quando ele resolveu dissolver e acabar com a ordem. Então vamos lá. Eu afirmo que a verdade é uma terra sem caminhos e você não pode alcançá-la por nenhum caminho, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Esse é o meu ponto de vista e eu o defendo de forma absoluta e incondicional. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho, não pode ser organizada, nem deve formar qualquer organização para conduzir ou coagir pessoas a seguirem um caminho específico. E se você entender isso primeiro, verá como é impossível organizar uma crença. Uma crença é uma questão puramente individual e você não pode e não deve organizá-la. Se o fizer, ela se torna morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião para ser imposta aos outros. É isso que todos no mundo estão tentando fazer. A verdade é reduzida e transformada em brinquedo para os fracos, para os que estão apenas momentaneamente descontentes. A verdade não pode ser derrubada. O indivíduo deve esforçar para ascender até ela. Você não pode trazer o topo da montanha para o vale. Para chegar ao topo da montanha, é preciso atravessar o vale, escalar os declives íngremes, sem temer os perigos dos precipícios. Se uma organização for criada com esse propósito de conduzir o homem à espiritualidade, ela se torna uma muleta, uma fraqueza, uma prisão, e inevitavelmente paralisa o indivíduo, impedindo de crescer, de estabelecer sua
singularidade que reside na descoberta por si mesmo dessa verdade absoluta e incondicionada. Portanto, essa é mais uma razão pela qual decidi, sendo eu o chefe da ordem, dissolvê-la. Ninguém me convenceu a tomar essa decisão. Não se trata de um feito magnífico, pois não quero seguidores, e digo isso com toda a sinceridade. No momento em que você segue alguém, você deixa de seguir a verdade. Quero fazer uma coisa específica no mundo e vou fazê-la com concentração inabalável. Preocupo-me apenas com uma coisa essencial: libertar o homem. Desejo libertá-lo de todas as prisões, de todos os medos e não fundar religiões, novas seitas, nem estabelecer novas teorias e novas filosofias. Um repórter de um jornal que me entrevistou considerou um ato magnífico dissolver uma organização com milhares de membros. Para ele foi um grande feito, porque disse: o que vocês farão depois? Como viverão? Não terão seguidores, ninguém mais os ouvirá. Se houver apenas 5 pessoas que ouçam, que vivam, que tenham os olhos voltados para a eternidade, já será o suficiente. De que adianta ter milhares que não entendem, que estão completamente imbuídos de preconceito, que não querem o novo, mas preferem traduzi-lo para se adequar aos seus próprios eus estéreis e estagnados? Se falo com firmeza, por favor, não me interpretem mal, não é por falta de compaixão. Se você vai a um cirurgião para uma operação, não é um ato de bondade da parte dele operar, mesmo que isso lhe cause dor. Da mesma forma, se falo com franqueza, não é por falta de afeto genuíno, pelo contrário, porque sou livre, incondicionado, íntegro, não à parte, não relativo, mas a verdade plena que é eterna. Desejo que aqueles que buscam me compreender sejam livres, que não me sigam, que não façam de mim uma prisão que se torne uma religião, uma seita, que sejam antes livres de todos os medos, do medo da religião, do medo da salvação, do medo da espiritualidade, do medo do amor, do medo da morte e do medo da própria vida. Assim como um artista pinta um quadro porque se deleita com essa pintura, porque é sua autoexpressão, sua glória, seu bem-estar, assim eu faço isso e não porque quero algo de ninguém. Vocês estão acostumados à autoridade, à atmosfera de autoridade, que vocês pensam que os conduzirá à espiritualidade. Vocês pensam e esperam que outro possa, por seus poderes extraordinários, um milagre, transportá-los para este reino de liberdade eterna que é a felicidade. Toda a sua visão da vida se baseia nessa autoridade. Vocês dependem de alguém para a sua espiritualidade, de alguém para a sua felicidade, de alguém para a sua iluminação. E embora vocês tenham se preparado para mim por 18 anos, quando digo que todas essas coisas são desnecessárias, quando digo que vocês devem deixá-las de lado e buscar dentro de si mesmos a iluminação, a glória, a purificação e a incorruptibilidade do ser, nenhum de vocês está disposto a fazê-lo. Pode haver alguns, mas muito poucos. Então, para que serve uma organização? A verdade está em todos, não está longe nem perto, está eternamente presente. Quantos membros, hã? Essa é a primeira pergunta que me fazem os repórteres. Quantos seguidores você tem? Pelo número deles, julgaremos se o que você diz é verdade ou mentira. Eu não sei quantos são, não me preocupo com isso. Como eu disse, se ao menos um deles tivesse sido libertado, para mim já seria o suficiente. Novamente, você tem ideia de que apenas certas pessoas detêm a chave para o reino da felicidade. Ninguém a detém. Ninguém tem autoridade para possuir essa chave. Essa chave é você mesmo. E somente no desenvolvimento, na purificação e na incorruptibilidade desse eu reside o reino da eternidade. Assim vocês verão como é absurda toda a estrutura que construíram, buscando ajuda externa, dependendo dos outros para o seu conforto, para a sua felicidade, para a sua força. Essas coisas só podem ser encontradas dentro de vocês mesmos. Mas aqueles que realmente desejam compreender, que buscam encontrar aquilo que é eterno, sem princípio e sem fim, caminharão juntos com maior intensidade, serão um perigo para tudo que é supérfluo, para as irrealidades, para as sombras, e se concentrarão, se tornarão a chama, porque compreendem, tal corpo devemos criar, e esse é o meu propósito. Por causa dessa verdadeira compreensão haverá verdadeira amizade,
por causa dessa verdadeira amizade que vocês parecem desconhecer, haverá verdadeira cooperação da parte de cada um. E isso não por causa da autoridade, não por causa da salvação, não por causa da imolação por uma causa, mas porque vocês realmente compreendem e, portanto, são capazes de viver no eterno. Isso é algo maior do que todo prazer, do que todo sacrifício. Estas são algumas das razões pelas quais, após cuidadosa reflexão durante 2 anos, tomei essa decisão. Não foi um impulso momentâneo. Ninguém me persuadiu a isso. Não me deixo persuadir por essas coisas. Durante 2 anos, venho pensando nisso, lenta e cuidadosa e pacientemente. E agora decidi dissolver a ordem da qual sou líder. Vocês podem formar outras organizações e esperar que alguém assuma o seu lugar. Isso não me preocupa. Nem criar novas jaulas, novas decorações para essas jaulas. Minha única preocupação é libertar o homem de forma absoluta e incondicional. Eu, sinceramente, fiquei extremamente comovido com esse discurso acima. Aqui eu trouxe só alguns trechos. O discurso ele é muito mais longo e profundo e reforçou em mim que eu e qualquer um somos capazes e suficientes. Só dependemos de nós mesmos para conseguir despertar e, através do caminho interno, alcançar a verdade. E não há ninguém para guiá-lo. Você é seu mestre e deve voltar a pensar por si mesmo. Tem uma frase de Krishnamurti que reflete essa questão de forma sublime, que é: nisso não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. Agora vou introduzir a primeira lei hermética do livro do Kybalion para a gente compreender melhor essa frase citada acima. A primeira lei hermética, denominada como o princípio do mentalismo, ela diz que o todo é mente, o universo é mental, o todo ele está em tudo, pois não há nada fora do todo. O todo é tudo o que realmente é. Não pode haver nada existente fora do todo, senão o todo não seria o todo. Este princípio explica que o todo é a realidade substancial que permeia e está dentro de todas as manifestações e aparências externas do universo, e, em suma, tudo o que é aparente aos nossos sentidos materiais. Vamos ler esse trecho aqui do livro junto comigo para entender mais profundamente esse ponto. Ó. O todo, ele é o espírito que por si só é incompreensível e indefinível, pois o nosso cérebro ele não consegue processar dimensões de realidade tão superiores à nossa, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. Todo o mundo ou universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, e em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e nos movemos e temos a nossa existência. Perceba que o todo, ou seja, a fonte que criou tudo, que você pode chamar de Deus ou qualquer outro nome, ela está dentro de tudo que existe. Porque Deus, ele está dentro de cada um de nós. Essa é uma daquelas verdades que podem ser difíceis de serem entendidas com a mente racional e limitada que possuímos, mas pode ser sentida em nossos corações. Assim, em última instância, somos o todo e estamos em tudo o que existe. É por isso, em meu ponto de vista, que Jiddu Krishnamurti diz que você mesmo é o professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. Claramente, ao analisarmos o nosso cotidiano, a gente percebe que existem pessoas, isto é, partes do todo, que possuem uma compreensão e lucidez em grau maior ou menor que outras. Então eu acho muito interessante e válido poder estudar e aprender com essas pessoas que possuem um entendimento mais completo e profundo da realidade, que foi inclusive o que a gente veio fazendo ao longo desse vídeo, estudando a obra aí de Jiddu Krishnamurti. Já já a gente vai entrar um pouco mais na obra de Jesus e depois fazer uma síntese.
Agora eu vejo que o problema principal que Krishnamurti nos alertou não está em aprender com outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, e sim está em entregar a sua vida e sua espiritualidade nas mãos de um terceiro, seja uma outra pessoa ou organização. Segundo Jiddu Krishnamurti, a dependência de um guia externo impede a liberdade interior e o autoconhecimento genuíno, pois a verdadeira expansão da consciência só é possível de ser alcançada pelo caminho interno. O caminho da evolução ele é para dentro, não para fora. Como diria Bruce Lee, pesquise as suas próprias experiências em busca da verdade. Absorva o que for útil, rejeite o que for inútil e acrescente o que é especificamente seu. Logo, o caminho do despertar ele é individual e intransferível, de modo que bons professores podem catalisar, ou seja, acelerar esse processo interno inerente a cada um, ao trazerem conhecimentos, ferramentas para nos auxiliarem em nossos caminhos. Só que eles não podem percorrer o caminho por nós, porque só nós podemos acessar o nosso ser interior para ascender. Somos iguais, somos todos fractais da fonte criadora. Eu, obviamente, respeito quem pensa diferente, entretanto, eu tenho para mim que, assim como Jiddu Krishnamurti não quis ser santificado e nem assumiu o posto que tentaram construir para ele de Salvador, Jesus, o Cristo, também não queria esse rótulo de santo, muito menos de Salvador da humanidade, que morreu na cruz para pagar o preço dos pecados da humanidade. Sei que falar isso é cutucar um vespeiro perigoso e pode até mexer com estruturas internas próprias nossas, que a gente cresceu aprendendo isso desde pequenos, principalmente aqui no Ocidente, onde predomina o cristianismo. Eu mesmo, pessoal, se eu escutasse isso que eu vou falar agora para vocês há uns anos atrás, não ia descer legal para mim, não ia fazer sentido. Eu não ia ficar bem em ouvir o que eu vou falar. Mas depois de muita análise, muito estudo, eu cheguei nesse entendimento. É o que eu sinto no meu coração. E se você sente diferente, pensa diferente, tá tudo certo, tamo junto. E faz parte do meu trabalho, né? A gente até brinca que depois que você vê, não dá para você desver. Então, depois que eu tive acesso a esse conhecimento, a esse entendimento, virou parte do meu trabalho aqui no Auto Recordar tirar o Cristo da cruz, porque isso é uma postura de sofrimento eterno que o imputaram. E, na minha visão, a gente não deve lembrar dele assim. Ele foi um grande expoente e contribuinte do serviço ao próximo. A gente deve lembrar dele com amor e alegria, não com essa imagem de sofrimento. Vamos tirar essa coroa de espinho dele, vamos tirar ele da cruz, vamos resgatar ele e dar o amor que ele merece, longe desse sofrimento que imputaram para ele. E agora perceba comigo, nessa passagem abaixo, que Jesus deixou escapar que somos todos deuses. Em João 10, 34, 36, Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia por eu ter dito sou filho de Deus? Vocês são deuses? Ó, oh, tá aí. Em um sentido mais amplo e verdadeiro, Deus está dentro de nós e não lá fora. E como vocês puderam observar nas obras que mencionei de Jesus e Krishnamurti, eles resgatam a força que existe dentro de cada um de nós. Pois assim como eles, somos fractais de Deus. Fractais são partes menores que são iguais às maiores, ao todo. Eles queriam ser vistos e entendidos, na minha visão, como parceiros de trabalho, como amigos que andam ombro a ombro conosco em nossa jornada interior de autoconhecimento e integração com as nossas estruturas mais elevadas e com Deus. Sei que pode soar estranho e até de certa forma inapropriado falar isso, eu entendo, porque de fato Jesus e Krishnamurti construíram grandes obras e contribuíram muito com a humanidade. E a gente pode olhar para a nossa própria vida com uma visão de que fizemos muito pouco se comparado a eles para sermos tidos como iguais e até mesmo tão especiais quanto eles. E eu tenho sincero agradecimento por ter tido a oportunidade de estudar a obra deles. Esse sentimento ressoa em meu coração com a compreensão de que somos todos especiais, sim, pois somos todos partes iguais de Deus e não existe uma parte mais igual ou melhor que a outra. O que existe sim são pessoas que nem eles que já alcançaram um certo grau consciencial, uma sabedoria mais elevada,
por terem se dedicado com afinco e mergulhado em seu interior em busca da verdade. E ó que eu estou muito bem acompanhado com Jesus nessa questão. Veja essa passagem abaixo em que ele deixa bem claro que temos a capacidade de fazermos as mesmas coisas que ele, se a gente tiver fé. Ó, Mateus 21, 18 e 21, no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem a fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: Levanta-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Ou seja, vocês vão poder fazer tudo o que vocês quiserem, se vocês tiverem fé. E calma, pessoal, não precisa ficar com dó da figueira, porque ela não existe. Isso é só uma parábola, um jeito que ele viu que era mais fácil da gente conseguir entender a mensagem. E para mim, a passagem acima é um sinal claro de que Jesus e Krishnamurti queriam ser compreendidos como parceiros de trabalho e como os nossos grandes amigos nessa jornada. Porque eles também sabiam que a idolatria, ela é muito perigosa, ela é extremamente perigosa, pois ela cria muros que separam e não pontes que aproximam. Isso acontece porque quando uma pessoa é endeusada, isso é tida como santa ou salvadora, ela se torna inalcançável, inacessível. E quem interage com essa entidade que foi santificada se torna pequeno demais para conseguir agir e seguir seu caminho por conta própria. Ou seja, a idolatria ela limita e apequena as pessoas em seu entorno. As pessoas que possuem ídolos, infelizmente, se tornam amedrontadas, indefesas e limitadas. E por ressonância, atraem mais disso para suas vidas, de modo que se tornam alvo de situações que geram sofrimento, medo e angústia. Isso se torna um ciclo vicioso, difícil de ser quebrado, porque quando você está emitindo, emanando essas frequências de limitação, de medo, de angústia, por ressonância quântica, isso é físico, é ciência, você atrai essas situações que vibram nessa mesma faixa de frequência. Então, a partir do momento que você se liberta disso, começa a buscar ser mais livre, ser mais independente, isso vai te trazendo uma felicidade maior, uma liberdade e bons sentimentos. Naturalmente você está emanando, você está emitindo uma frequência energética para o universo à sua volta que vai ressoar com situações que estão nessa mesma faixa de alegria, de prosperidade, de felicidade, e isso vai transformando a sua vida e você sai desse ciclo vicioso e entra nesse ciclo virtuoso. E eu sei que o caminho ele não é fácil, eu estou trilhando ele também, e assim como todos eu tenho meus percalços e dificuldades. O que me mantém firme no caminho é a convicção e a fé de que eu preciso acordar para a verdadeira realidade da vida. Acompanha mais uma última linda parábola de Cristo aqui comigo, quando ele diz, ó, porque a fé que vocês têm é pequena, em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada será impossível para vocês. O grão de mostarda, ele está tão imerso e integrado a Deus que ele não tem dúvida. E ele permite que Deus flua através dele de modo a que ele cresce e se transforma de uma pequena semente em um maravilhoso arbusto que pode chegar aí a vários metros. Como ele, ó, vamos lá. Como Deus ele não está lá fora, separado de nós, ele não pode fazer nada por nós. Mas como ele está aqui dentro de cada um de nós, ele pode fazer através de nós. E a partir do momento que aprendemos a ter fé nisso e agir por conta própria, pegando essa energia de dentro de nós e usando para tomar boas decisões, fazer boas escolhas, isso vai fazer a gente se tornar cada vez mais livre e consciente. Então, a mensagem final é que a gente deve acordar para a verdadeira natureza do nosso ser, que é um ser ilimitado, que é capaz de tudo o que quiser, inclusive de se auto-iluminar. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você tiver gostado, comenta aqui, manda para um amigo, se inscreve no canal.